Depravação total, em inglês, com a pronúncia portuguesa brasileirada, total depravity. Suas bases bíblicas e principais teólogos e expositores. Depravação total é uma doutrina bíblica solidamente apoiada nas Escrituras Sagradas e diz que o ser humano, ao desobedecer ao Criador, caiu de sua primeira condição, santa e íntegra, para uma condição degenerada e depravada. Nessa atual condição, não existe no ser humano capacidade volitiva para querer fazer o bem, entendendo que esse fazer o bem é desejar agradar a Deus e buscá-lo. Definição do livro Arminianismo Puro e Simples, página 32. As bases bíblicas para a doutrina da depravação total são Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Deus criou o homem reto, mas ele procurou muitas invenções. Outro texto base para apoiar a doutrina da depravação total é Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A doutrina da depravação total diz basicamente que todo ser humano, desde o seu nascimento e concepção, herda do pecado de Adão, uma natureza pecaminosa que tende sempre a fazer o mal. Podemos perceber isso na nossa vida cotidiana e no texto de Gênesis capítulo 8 e versículo 21, que diz: E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Isso não quer dizer necessariamente que a imagem de Deus no homem foi aniquilada e o homem está totalmente perdido e não tem solução para ele. Não, só não haverá solução para isso quando ele estiver no inferno. Porém, nós vemos tanto no nosso cotidiano quanto em textos da Bíblia Sagrada, que apesar de o homem ser moralmente depravado, ainda restaram resquícios da imagem de Deus nele. Por exemplo, João capítulo 1 e versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A doutrina da depravação total é solidamente apoiada em toda a Escritura Sagrada, em especial nas epístolas paulinas. Porém, nós vemos que ao longo da história da Igreja, houveram teólogos que se destacaram na defesa e propagação dessa doutrina. O primeiro que quero mencionar nesse vídeo foi Agostinho de Hipona, conhecido por nós hoje como Santo Agostinho. Há uma cidade em Pernambuco que leva o seu nome em sua homenagem. Outros dois teólogos que, ao longo da história da Igreja, se destacaram na defesa e propagação dessa doutrina foram Jacó Armínio e João Calvino, que apesar de divergirem em diversas questões, eles concordavam nesse ponto, na doutrina da depravação total. Os ensinos de João Calvino são resumidos em 5 pontos chamados tulipe, e os ensinos de Jacó Armínio também são divididos, ou melhor, resumidos em 5 pontos chamados facts. Tanto Jacó Armínio quanto João Calvino concordam nessa doutrina. Apesar de um homem ser moralmente depravado, a Bíblia nos conta que há elementos que podem ajudá-lo nessa questão. O primeiro elemento que pode purificar ou santificar o homem é o sangue de Jesus. Em João capítulo 1, em versículo 29 está escrito: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O segundo elemento para a santificação, purificação, é a oração. 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o terceiro que quero mencionar é a palavra de Deus. Salmos 119, versículos 9 e 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra mim. Concluindo, quero sugerir para os visualizadores desse vídeo que a doutrina da depravação total pode ser percebida nas artes. A primeira sugestão que quero deixar é a música Me Leva Para Casa, de Israel Subirá, e o quadro de Michelangelo chamado A Criação do Homem. Ambos têm a ver com a depravação. E por último, quero deixar como sugestão o louvor Se Confessar,